Obrigada, que bom ter você aqui para ouvir essas maravilhas do nosso Pai, já com o coração muito grato mesmo, querido. Quero chamar essa pessoa que faz toda a diferença nessa sala e na minha vida também. Josi, obrigada por tudo, viu? Por tudo. Vem, Josi Mãezona, transbordar conosco nessa manhã. Queremos te ouvir, fique à vontade. Aleluia, glória a Deus. Gente, a minha internet está oscilando. Eu ouço vocês picotando. Então, qualquer coisa, avisa em nome de Jesus. Estou orando aqui para o Senhor segurar essa internet, para não travar e ficar ruim de ouvir, tá? Então, vocês me dão um sinal de fumaça aí, se ficar ruim, para tentar dar um jeito. Em nome de Jesus, ela vai segurar. Então, bom dia para todos. Com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, depois de muito tempo, né? Mas eu tenho muitos testemunhos para contar. E hoje eu vou contar uma parte dele, depois eu vou contar os outros, que só hoje não dá tempo. O Senhor é bom, né? Então, a gente tem que, de fato, assim como a gente leu ontem na leitura de Josué, que nós precisamos fazer memorial, né? Fazer memorial daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Assim como na época de Josué, que ele fez aquele povo atravessar a pés enxutos o Rio Jordão, o Senhor também tem aberto os rios das nossas vidas, o Jordão que é nas nossas vidas que precisam ser rompidos, o Senhor tem nos feito atravessar a pé enxutos, né? Então, hoje eu quero testemunhar e glorificar o Senhor mais uma vez por tudo que Ele tem feito na minha vida e que vocês também possam se alegrar, né, com aquilo que só Ele pode fazer. É, meu nome é Josiane, eu sou aqui do estado do Ceará, especificamente na cidade de Fortim. E aí, já há algum tempo, né, eu participo aqui da Sala do Transbordo, eu não lembro nem a quantidade de anos, através da missionária Lila, glória a Deus pela vida dela, que permitiu que fizesse eu encontrar vocês e a minha vida ser transformada, literalmente, né, através dessa sala e dos conhecimentos que o Senhor tem dado a vocês e me ensinado. E aí, nesse processo, eu engravidei, né, casei, depois engravidei, e antes de engravidar eu já trabalhava. E aí, em conversa com meu marido, muita oração de discernimento, muitos ensinamentos, né, da parte das pessoas que conhecem o Senhor e vão nos ensinando, eu optei por ficar em casa para cuidar da minha filha, né? Então, logicamente, eu não fui mais procurar emprego para trabalhar fora. E durante esse processo, vem os medos à tona, né? Tipo assim, só o meu esposo trabalhando e agora com mais uma criança dentro de casa, então, logicamente, os recursos financeiros, há uma demanda maior para poder suprir as necessidades da casa e da minha filha. E aí, logicamente, a gente precisa aprender a confiar no Senhor e eu comecei esse processo de confiar no Senhor. E de um tempo para cá, eu aprendi a descansar, o Senhor foi provendo, foi sendo, tipo assim, de forma. é, foi trazendo as bênçãos para nossa casa de forma abundante. De forma abundante. Não foi assim só necessário, mas foi de forma abundante. E aí, esse ano, a minha filha tem 2 anos hoje, e eu comecei a entrar numa crise, sabe? Assim, de, meu Deus, já tô com 2 anos em casa, eu quero trabalhar, eu preciso ver alguma forma de ajudar na renda da casa, com a minha família, com o meu esposo. E, assim, tipo assim, abre uma porta, meu pai, sabe? Aquela crise, aquele desespero de olhar para trás e, meu Deus, na minha vida, ver que tá parada, porque eu tô só cuidando da filha aqui em casa. E aí, eu preciso procurar um emprego. E foi quando, numa madrugada, e eu orando, Senhor, eu tô me preparando, Senhor, eu já tô estudando, e essa porta não abre, mesmo que seja, a minha filha já vai fazer 3 anos, então, sabe aquela ansiedade que vem à tona, assim, do nada? É como se a gente esquecesse de tudo que Deus já tivesse falado, que foi o que eu fiz por um tempo. E numa madrugada, o Senhor me acordou, né? E a gente sabe, quando a gente acorda de madrugada sem sono, vá-se embora para o altar, lugar de oração, que é o Senhor querendo falar conosco. E eu fui. E eu fui, e quando o Senhor começou a falar comigo, começou a ministrar no meu coração, e aí veio, o Senhor começou a me lembrar do tanto que ele estava se agradando, da forma que eu estava educando a minha filha, o quanto ele se alegrava, do tanto que eu estava desfrutando da fase que ele me permitiu viver, que era a maternidade. E assim vinha aquele choro dentro de mim, de Senhor dizer, filha, eu estou vendo tudo isso, eu estou vendo as suas renúncias. Mais do que as suas renúncias, eu vejo tanto que você tem desfrutado da sua maternidade, o quanto você se alegra em ver o crescimento da sua filha, de desfrutar, sabe, de celebrar cada fase, cada evolução dela. Esses dias eu me peguei rindo assim do nada, porque ela abriu a gaveta do armário e tirou talher, tirou colher, tirou garfo e começou a brincar. E era no período da noite, se eu não me engano.
Quando foi no outro, e eu tinha dito pra ela, a Ela, o nome dela é a Ela, pega a colher e os garfos que tu tava brincando, vai colocar lá de volta na gaveta que tu tirou. E ela juntou, fez aquele molho na mão, né, que encheu as duas mãos e colocou lá na gaveta. E tentou organizar do jeito que tava, dividido, né, o garfo, a faca nos organizadores que tinha lá. E quando foi no outro dia de manhã que eu abri a gaveta pra pegar a colher e eu vi aqueles garfos ali, tudo meio bagunçado. E, gente, eu me alegrei tanto. Quando eu olhei, eu sorri e digo, meu Deus. Eu lembrei, isso é coisa de quem tem criança em casa. E como é bom ter uma criança em casa para trazer alegria dentro de casa. E assim, ela já tá na fase de perguntar tudo: mamãe isso, mamãe aquilo, mamãe eu posso ajudar? E aí eu coloco ela na pia e vou. Eu ligo a torneira, ela fica brincando lá, querendo ajudar a lavar um copo, uma colher, sabe? Isso é tão lindo, assim. Eu me emociono de poder vir ter essa oportunidade de desfrutar tudo isso com a minha filha, enquanto tantas mães, infelizmente, por inúmeras situações, não podem, né? Não tem esse tempo de qualidade para cuidar dos seus filhos. E aí, nessa noite, veio assim, o Senhor começou a me trazer uma consciência. E me lembrou daquele povo do Egito, quando o Senhor tirou o povo do Egito, e aí passou lá no deserto. E o que acontecia? Que as sandálias cresciam nos pés, as roupas também, o Senhor proveu tudo. E da mesma forma foi com a minha filha. Gente, desde quando eu engravidei, a gente comprou um enxoval da minha filha e ganhamos muitas coisas. Mas até hoje, dos 2 anos, nós não precisamos comprar nada para ele. Vocês têm noção do que é isso? Tipo assim, a criança cresce, então precisa trocar calçado, precisa comprar roupa. E nós somos supridos de tal forma. Aí ela recebe muito presente de amigos, muitos presentes de famílias. E eu não havia me dado conta disso. Aí nesse dia, nessa madrugada, o Senhor me trouxe a consciência. Para pensar e lembre quando foi a última vez que você conversou com seu esposo a respeito de que precisava. Ailton, que é o nome do meu esposo, nós precisamos comprar essa quantidade de roupas para ela, porque ela já está na fase de 1 ano. Chegou 1 ano, precisa trocar as roupas. Chegou a fase de 2 anos, precisa trocar roupas, calçados. E nós nunca tivemos essa conversa de que precisávamos comprar as coisas para elas. Que eu lembro, foram duas coisas: foram calcinhas e um calçado só. Que ia haver um aniversário, eu queria comprar uma sapatilha mais é, diferente para poder ela usar. E o Senhor me trouxe aquela consciência e me lembrou daquele povo do Egito, assim como o povo passou por todo o Egito, que o Senhor, aliás, quando o Senhor tirou o povo do Egito, estava no deserto, o Senhor começou a prover, colocou uma coluna de fogo durante a noite para que eles pudessem se aquecer, tinha uma nuvem durante o dia para guiá-los, para que aquele sol escaldante, né, não tipo assim, permitissem que eles sofressem de tamanha forma. E o Senhor começou a me lembrar daquilo, de todo esse tempo, do quanto Ele foi provedor e tem sido provedor da minha casa, da minha filha, que eu não preciso me desesperar para comprar as coisas dela. O tanto que o Senhor tem abençoado a minha filha. Gente, a minha filha não adoece, sabe? Nesse período de 2 anos, tipo assim, o máximo que ela pegou é uma gripe, né? Uma gripezinha, uma dor de garganta que é pular, que às vezes brinca no sol, na areia, mas tipo assim, de a gente não ter que se preocupar com outras situações mais graves, e o Senhor trazendo essa consciência para mim, tipo assim, percebe os livramentos que você ainda não se deu conta de que eu estou com você, de que eu estou provendo, de que eu estou cuidando da sua filha. 2 anos que ela tem crescido em graça, sabedoria, estatura, lindamente, se alimentado muito bem, sabe? E eu vejo, assim, o quão saudável a minha filha tem crescido. E tantas outras realidades não são totalmente diferentes. E aí começou o Senhor veio e trouxe aquele, nossa, veio um arrependimento tão grande que as lágrimas desciam e eu, Senhor me perdoa por eu querer só para por um instante tirar os olhos daquilo que o Senhor já havia me direcionado, que seria que eu, por esse tempo, essa fase, por enquanto eu precisaria ficar em casa para cuidar, para ensinar minha filha, para colocar a palavra do Senhor no coração dela, para ensinar ela no caminho que ela deve seguir, né? Assim como está em Deuteronômio, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, né? Inculca a palavra do Senhor no coração do teu filho. E que se eu fosse trabalhar, inclusive nesse período, um dia antes, né, dessa madrugada que eu acordei, o Senhor começou a me trazer à memória tudo aquilo que Ele já tinha feito e está fazendo na minha vida, é porque tinha surgido uma vaga de emprego para intérprete de Libras, né, que é a área que eu me formei, que estou estudando ainda, na cidade vizinha, em uma escola. Gente, quando mandaram aquele post, sabe, assim, vi aquela alegria, nossa, uma vaga para intérprete, eu vou mandar meu currículo, vai que eu seja chamada e tal. E aí, disse, não, eu vou pedir discernimento ao Senhor. Se for da vontade dele, eu mando o currículo, eu vejo um horário que seja possível para trabalhar, mas que se for o dia todo, não tem como, gente. Eu vou terceirizar a educação da minha filha.
E aí, na madrugada, na mesma madrugada, eu com aquela ansiedade que eu queria, vou mandar meu currículo lá, eu vou, tipo assim, vou trabalhar, sabe? Vou ajudar. E, pensa aquele monte de coisa na cabeça, né? De vai aumentar o recurso financeiro em casa e tal. E o senhor disse: não, não é o tempo. Não é o tempo pra você. Não é a sua fase. Não é a sua fase. E aí foi quando ele foi trazendo, me trazendo à memória tudo aquilo, né? Que ele tem feito da minha vida, de guardado a minha filha, protegido a minha filha, a minha casa. E assim, ver aquele choro, eu pedindo: Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. E muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão provedor. Tantas famílias hoje não vivem essa realidade, né? De mães que não podem desfrutar e usufruir da educação do filho, de estar ali perto, de poder, de ensinar, de poder dar o almoço, de poder dar o café da manhã, de sentar na mesa na hora do almoço, a família reunida e estar ali, comer junto. Tantos pais não podem fazer isso por inúmeras situações, que hoje enfrentam outras doenças e a minha filha cresce de forma saudável, que eu não tenho que me preocupar com isso, sabe? E aí, nessa mesma madrugada, aí o Senhor me lembrou, disse assim: filha, eu sei que você tem um sonho guardado no seu coração de muitos anos. É, antes de eu casar, eu ainda acho que eu não lembro, eu acho que eu nem namorava ainda. E eu sempre falava pra minha família que eu tinha um sonho que, sabe, que quando eu casasse, eu ia ter a minha casa, eu ia ter uma lava-louças. Porque eu nunca gostei de lavar prato, não gosto. Eu demoro muito, não gosto. E aí passou-se os anos, passou-se um tempo, eu casei. E eu guardei isso no meu coração. Durante uns 2 anos pra cá, os últimos 2 anos, eu fiquei pesquisando preços, né, de máquinas de lavar louça, e pesquisava o preço e tentava encaixar no orçamento, conversava com meu marido, e não vai, não dá. E tinha alguns que eram realmente o valor acima do nosso orçamento. E aí era do meu aplicativo de compras, era o que mais aparecia lá, porque era o que mais eu pesquisava. E eu deixei pra lá porque eu guardei no coração, né? E quando foi nessa madrugada, o Senhor falou comigo: eu sei que você tem esse sonho, não é de agora. Tipo assim, é da sua adolescência, que você sempre falava que um dia que você tivesse sua casa, poderia não ter outras coisas, mas você queria muito, queria uma máquina de lavar louças. A minha mãe até brinca: essa coisa de preguiçoso, grandes coisas, você vai lá lavar a louça rapidinho. Digo: mãe, mas é o meu sonho, é a minha vontade. E o Senhor disse: eu vou te dar esse presente. Vai lá e compra sua lava-louça. Gente, eu chorava, eu digo: meu Deus. No outro dia, pela manhã, eu já acordei, pesquisei, fui no aplicativo, pesquisei os preços. E aí conversei com meu esposo, comprei a minha lava-louça. E eu fiquei numa ansiedade. Eu fiquei tão feliz. Era como se fosse uma criança, assim, que recebe um brinquedo que ela queria muito. É igual homem que quer comprar o carro ou que quer trocar de carro, que fica alegre quando consegue, ter essa conquista. Era assim eu com a minha lava-louça, gente. Eu cheguei na minha família, cheguei na minha mãe, conversei, falei para os meus irmãos. Eu não esperei nem chegar a máquina. Quando eu fiz a compra, eu já disse logo: eu comprei minha lava-louça. Cheguei lá gritando e brincando. Aí meus irmãos: eita, até que enfim. Aí meu irmão: nossa, grandes coisas. Pra mim é, porque é um sonho meu e só Deus sabe o tanto que eu queria, porque eu não gosto de lavar louça, sabe? E aí, essa lava-louça atrasou. E eu mandava mensagem, eu digo: meu Deus, será que é da tua vontade, Senhor? Que sabe aquela dúvida, se foi o Senhor mesmo? E mandava mensagem pra transportadora, que essa lava atrasou um dia, 2 dias. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou cancelar essa compra. E a moça disse: calma, vai chegar. Tem só um pouquinho de paciência que vai chegar. E aí, quando a transportadora entrou em contato, né, que tá confirmando o meu endereço, que eles iam entregar no período da tarde. Eu nem consegui tirar um cochilo de tão ansiosa que eu fiquei. Muito ansiosa. Já fui comprar o material para poder instalar, porque eu queria colocar a minha louça lá para poder lavar nessa máquina. Gente, foi lindo. E aí, meu marido instalou, que é o mesmo processo para instalação de máquina de lavar roupa. É a mesma coisa, né? Os materiais para poder instalar. E pensa numa pessoa alegre, pensa numa pessoa que festejava, nossa, que pegava aqueles pratos. Inclusive, o sabão, porque é um sabão específico, né, para colocar, eu comprei antecipado. Antes de, antes de eu fazer a compra da lava-louças, eu vou dizer: eu vou comprar logo o sabão, que era o mais em conta. Fiz a compra do sabão, que eu tava com medo de chegar, de demorar a chegar, então eu já comprei antecipado, que era para quando a lava-louça chegar, já ter o sabão, eu não ter que ainda esperar para o sabão chegar e comprar. E como eu moro no interior, e os supermercados aqui é um pouquinho distante, então tinha que ser pela internet. Glórias a Deus que chegou, gente, com alegria. E assim, eu tô celebrando muito, tô festejando muito, tô usando a minha lava-louça todo dia. E é uma benção, assim, é uma maravilha, né? E o Senhor é bom. Isso tinha sido um sonho da adolescência, que eu tinha guardado no coração e tinha tentado várias vezes, do meu jeito, com meu marido, fazer um aperitivo, vamos lá, tentar comprar. Isso foi só uma palavra do Senhor. Uma palavra o Senhor disse: eu vou te dar esse presente. E fluiu, aconteceu, foi leve, sabe?
O Senhor é lindo e, de fato, Ele olha para o sonho do nosso coração, o Senhor olha para os desejos mais íntimos, que parece algo tão simples, uma lava-louça, mas é o meu sonho, é o meu sonho, é aquilo que traz alegria para mim, e o Senhor se importa com isso. O Senhor se importa com isso. E agora, por último, agora esse testemunho é recente do Dia dos Pais. Nesse período que eu fiquei em casa, né? Então eu fiquei pensando em algumas formas de fazer uma renda extra, de ocupar minha mente de alguma forma. E aí eu comecei a vender cestas desde 2024, cesta de café da manhã. Comecei com as de café da manhã, né? E aí depois eu comecei a montar umas de chocolate. Aí nesse período do Dia dos Pais, em oração, eu pedi, Senhor, dá uma ideia, alguma estratégia para poder fazer com que eu consiga vender mais. E aí eu fiz um post para divulgando não só as cestas, né, para o pessoal que ia comprar, mas também uma homenagem. As pessoas adquiririam a cesta ou também apenas a homenagem por um valor simbólico. Nós iríamos até a casa dos pais, né, junto com a família, reunida lá, e nós levaríamos uma música com a homenagem nesse dia e a pessoa entregaria o presente, né, a família. E aí, umas semanas antes de chegar o Dia dos Pais, eu comecei a divulgar. Gente, mas na semana que eu comecei a divulgar, pensa tipo assim, parece que o inferno se levanta. E aí veio meu marido, meu esposo, a gente foi acometido de uma dor de barriga no período da semana tão grande que a gente não conseguia nem ficar em pé, com as dores. Não era só a dor de barriga, mas a dor muito intensa no estômago, né? E aí eu não conseguia fazer as divulgações, não conseguia fazer tudo aquilo que eu planejei para que tivesse o maior alcance possível para as pessoas, né? Para que eles conhecessem aquilo que eu estava querendo divulgar e as cestas que eu queria vender. Aí começou aquela batalha na mente, sabe? Muitas guerras na mente. Eu digo, meu, assim, vinha uma perturbação, vinha um desânimo muito grande, era uma opressão, assim, que não sabia de onde era que vinha. Eu digo, Senhor, é como se o céu estivesse fechado. Senhor, tu tá nesse negócio, meu pai. Quando eu fui fazer o post para divulgar, eu pedi discernimento, o Senhor me deu essa palavra que eu fosse. E agora é como se tudo estivesse dando errado, sabe? E aí chegou o período a semana do Dia dos Pais, e eu não tinha pedido de cestas fechadas, né? O que eu tinha era dois pedidos de apenas duas cestas. E aí eu comecei a ficar desanimada. Eu digo, Senhor, o que está acontecendo, meu pai? O que está fazendo com que essas vendas não fluam? Eu tentei divulgar o máximo que eu pude, eu pedi para colegas compartilharem, e aí veio aquele desânimo durante o período. Eu digo, Satanás, tu não tem abertura para entrar na minha casa e aqui no meu negócio, porque tudo que eu coloco a mão é abençoado, tudo que eu boto a minha mão, Senhor, é próspero. Retira-te onde tu estiver colocando aqui para fazer alguma coisa que dê errado. Tu não tem autoridade na minha casa e nem nada do que eu faço. E eu comecei a declarar, sabe? Na minha mente, eu dizia: a minha mente é do Senhor, eu tenho uma mente sã, eu sou próspera, eu sou criativa, e tudo que eu coloco a mão prospera. E assim como eu tenho aprendido com vocês, com a Tânia, e é abrir a boca e declarar. E eu comecei a profetizar. E no dia anterior ao Dia dos Pais, no sábado, na sexta-feira, eu ia comprar uma parte do material. E aí a gente só tem uma moto por enquanto. Em nome de Jesus, a gente vai comprar um carro. Em nome de Jesus. E a gente foi, o pneu da moto furou. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que comprar esse material, Senhor, para poder fazer essas cestas. E a gente ficou no prego, eu tive que voltar, porque o meu marido ia trabalhar, entrar de 3 horas, porque ele trabalha agora no período da noite. Então, de 3 horas da tarde, ele já tinha que ir para poder ir trabalhar. Então não tinha como mais eu ir para a cidade comprar o material para montar as cestas. A gente voltou e viu aquela tristeza assim, oh meu Deus, o que que tá acontecendo, meu pai? Isso já era já na sexta-feira, o Dia dos Pais seria no domingo, né? Eu tinha que montar. E aí quando foi na sexta-feira de tarde, eu recebi um pedido de cesta, que era uma cesta mais cara que eu vendo de café da manhã. Aí eu disse, Senhor, quanto és bom. Como tu és bom, porque se a moto não tivesse furado o pneu, eu teria comprado apenas o material para montar as cestas de chocolate. E essas outras cestas de café da manhã, que é um valor mais caro, que isso ia me beneficiar, eu não teria como voltar de novo para a cidade para ir comprar. E o Senhor permitiu que até aquele pneu furado da moto foi para que eu tivesse a oportunidade de fechar mais uma venda. E ali agora eu fiquei ao Senhor. E quando eu cheguei na cidade, eu digo, Senhor, eu vou fazer igual ao que Eliseu disse na passagem de Segunda Reis, que quando tem que quando Eliseu ele vai falar para um rei que para tirar as flechas e a quantidade de flechas que ele ia tirar seria a guerra que ele ia vencer. E aí dizia assim, né? Deixa eu ler esse trecho rapidinho para vocês. No versículo 18 de Segunda Reis diz:
Em seguida, segundo a Reis 13, em seguida, Eliseu lhe disse: Pegue as flechas e golpeia no chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com o que ele disse. E com isso ele disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Aí eu disse: Senhor, eu vou lançar as minhas flechas no chão. Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é provedor, e eu vou fazer assim como Eliseu disse para aquele rei de Israel, que ele jogasse, lançasse as flechas, que aquelas flechas seriam a vitória que ele teria contra os inimigos. E eu vou lançar as minhas flechas. E eu peguei aquele valor que eu tinha, eu comprei a quantidade, assim, eu falei assim, eu quero vender X cestas, tantas quantidades de cestas. Comprei as canecas, comprei os materiais, chocolates, montei as cestas. E não tinha os pedidos, a quantidade que eu queria. Só tinha 3 pedidos fechados, né? Mais com a cesta que eu tinha vendido na sexta-feira à tarde por conta do pneu da moto. E aí eu digo, Senhor, eu vou lançar as minhas flechas e eu creio que tu vai fazer. E eu vou com a fé. Mas mesmo assim, se eu não vender, o Senhor ainda continua sendo Deus, mas eu vou colocar a minha fé em ação. E eu fiz assim, lembrei dessa passagem das flechas e comprei os materiais, as canecas personalizadas para montar. Montei as cestas. Quando foi no domingo, gente, no domingo do Dia dos Pais, eu vendi todas as minhas cestas que eu tinha montado. Todas as cestas. Depois o pessoal ainda ficou atrás demais. Eu já estava fazendo as homenagens, então não tinha mais como voltar para casa e fazer as cestas, então não teve como. E assim, eu glorificava o Senhor, eu digo, Senhor, tu és Deus, tu estás com aqueles que confiam em ti, Senhor. Aqueles que confiam em ti, o Senhor não desampara, não desampara. E assim, na semana eu tava muito temerosa, sabe? Quando vem aquele medo de, meu Deus, o que que tá acontecendo? Sabe? É como se não estivesse fluindo. E o Senhor, eu, em oração, abri a Bíblia e o Senhor disse, né, naquela passagem, quando o povo saiu do Egito e se deparou com o mar vermelho. E aí dizia, né, que quando o Senhor falou para Moisés, por que você clama a mim? Porque clama a mim, Moisés, vai, diga ao povo de Israel que marche. E era o que o Senhor dizia para mim, filha, vai, filha, marcha. Vai avante, não é para parar, não é para desistir. E assim eu fiz, eu confiei e fui, assim eu fiz. Então eu quero deixar esses 3 testemunhos para vocês, de que o Senhor faz, de que o Senhor é um Deus poderoso, de que aqueles que confiam nele, que obedecem à sua voz, eles nunca são desamparados. Satanás pode fazer o que for, mas eles não serão afetados, não serão atingidos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus que guarda Israel, o Senhor é o Deus que guarda o seu povo, o Senhor é o Deus que guarda a minha casa, o Senhor é o Deus que guarda a sua casa. Então eu quero deixar essa palavra para você. Se por acaso você tá desanimado, se você tá com. Parece que o céu tá de bronze, tem algo querendo impedir você, confia no Senhor. Se apegue ao Senhor, que Ele vai prover, que se o mar não se abrir, Ele vai fazer você passar por cima, mas ele nunca nos deixa abandonado. E assim como a gente está lendo agora nesse livro de Josué, ele disse: se preparem, purifiquem-se, porque o Senhor fará grandes coisas no meio de nós. O Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Então eu quero ouvir mais testemunhos em nome de Jesus, de muitos de vocês que têm impossíveis para contar e que se apeguem no Senhor, purifiquem-se, se santifiquem, que o Senhor irá fazer. E é sobre isso. Eu quero agradecer a oportunidade, e de contar os feitos do Senhor. Porque a gente, de fato, tem que contar os feitos do Senhor para mostrar que Deus é poderoso, que Deus faz. E tudo isso que ele faz não pode ficar escondido, não pode ficar só para mim. Eu preciso testemunhar, eu preciso engrandecer o nome do Senhor e engrandecer o nome do Deus que eu sirvo. Ai, meu Deus do céu. Josi do céu. Que transbordo maravilhoso, né? O Senhor dá resposta, né, gente, no meio do transbordo. Às vezes a gente entra aqui para ouvir as maravilhas somente do Senhor. E assim o Senhor vai respondendo aquilo que você já orou, né? Já pediu. Eu estou assim muito emocionada porque esse transbordo da Josi foi resposta de oração. É só o começo, né, Josi, do que Deus está fazendo, o que Ele vai fazer, né? Para quem não sabe aqui, né, a Josi não transbordaria hoje. A Josi estava marcada, acho que para o dia 26, não foi, Josi? Dia 26. E quem ia vir transbordar ficou sem energia, né? Aquela coisa toda. E na madrugada, que para Josi já não era madrugada, eu falei, Josi, eu preciso te antecipar. E eu sei o quanto que é difícil quando você antecipa um transbordo, porque normalmente quem vai transbordar, né, gosta de anotar ali para não perder nada, né, para fazer tudo,
certinho, mas eu estava com meu coração muito em paz, porque era como se eu soubesse assim que isso precisava acontecer para ser uma resposta de Deus, acredito na minha vida que foi e na vida de mais pessoas. Então, o Senhor ele sempre tem a forma dele de trabalhar. Talvez você tenha entrado aqui e tenha pensado, meu Deus, tomando conta de uma criança, uma máquina de lavar roupa. Mas sabe, Josi, que privilégio você tem. Que privilégio. O Senhor viu graça em ti, porque isso é o maior ministério que a gente pode exercer, é o maior trabalho que a gente pode trabalhar. É tomar conta daqueles que o Pai nos presenteou. Que privilégio você tem. E respinga na gente. Obrigada, Josi. Deixa eu chamar minha pastora Tanuri para estar orando aqui. Ora conosco, Cíntia, vem para cá. Abençoa a vida da Josi aqui, mais uma vez. Oh, Deus maravilhoso, como é bom, Pai, ouvir as tuas maravilhas, os teus feitos poderosos, Pai. Senhor Deus que conhece, que sonda, o Senhor prescruta tudo, Pai, os desejos mais íntimos do coração. Pai, muito obrigada pela vida da Josi, obrigada pela vida da filha dela, por esse privilégio que o Senhor tem dado a ela de cuidar dessa criança na primeira infância, Pai, que é a mais importante. Semear no coração dela a tua palavra, sentar à mesa, de brincar. Pai, ela está deixando na filha dela esse legado, meu Deus. E isso, Pai, é a palavra do Senhor se cumprindo na vida dela, Pai, na maternidade dela. Muito obrigada pelo casamento dela, as finanças, o negócio, tudo que o Senhor preparou, abrindo caminho, e o que o Senhor tem falado ao coração de Josi, o treinamento que o Senhor tem dado a ela, Pai. O discernimento, como é lindo ver isso, Pai. Ela tem escutado a tua voz, discernido e obedecido. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem ensinado a tua filha, meu Deus, o caminho por onde ela deve passar. Continua prosperando todo o trabalho das mãos da tua serva, Pai. Tudo que ela tocar as mãos, meu Pai, prospere para a glória do nome do Senhor, Pai. Que a casa dela seja esse lugar da tua presença. Que todos que entrarem aí sintam a tua presença, a tua glória, Pai. E todos, meu Deus, os familiares, o esposo, vejam, meu Deus, como é uma mulher sábia, como essa mulher edifica a casa, como o Senhor é com a mulher sábia, Pai. Obrigada, meu Deus, pela vida dela, por esse transbordo que falou tanto ao nosso coração, Pai. Nos ensina, Pai, a viver na dependência do Senhor. Pai, às vezes parece tão desafiador e difícil, meu Deus, mas o Senhor é o Pai que cuida, que provê, que não desampara. Obrigada, meu Deus, porque esse é o melhor lugar para estar. É no centro da tua vontade. Obrigada porque Josi entendeu isso, Pai. Cada dia o Senhor vai ensiná-la a confiar, depender, descansar e desfrutar das tuas bênçãos, das tuas maravilhas. E isso será para testemunho de toda a casa dela. Obrigada por essa sala, cada vida aqui presente. Eu sei que o Senhor falou de maneira íntima a cada um e que o Senhor complete essa palavra, Espírito Santo, na maneira como cada um precisa receber. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Tanuri. Obrigada, Josi. Obrigada a você que estava aqui comigo nessa manhã. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Ele responde às nossas orações, viu? Amanhã é quarta estratégia com a nossa pastora Tânia Anjos, que vai estar conosco aqui amanhã. Beijo no seu Dá tempo de coração. eu Quer falar, falar, Mônica? Tânia? Quer falar? Quero. Pode falar. Quero. Quando a Josi falou sobre a máquina, né, que ela conseguiu, e foi muito forte uma experiência que eu tive, depois eu conto, mas o Senhor falou que Ele não está presenteando só a Josi, todas nós que estamos aqui na sala hoje, que a gente apresente o desejo do nosso coração ao Senhor, e Ele vai nos presentear, seja lá com o sonho que você tem, mas Ele vai fazer infinitamente mais. Não só para Josi, para todas nós. E eu já recebi o meu.
Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, minha pastora. Deus Beijo, fiel, ele beijo. começa, ele termina. Beijo grande, obrigada, Josi. Obrigada, Lila. Deus maravilhoso.